Fala, meus amigos, daquele jeitão! Eu sou Taylor Fábio e com certeza vocês lembram dos heróis japoneses dos anos 80, né? Lembram dos monstros gigantes que eles enfrentavam? Pois esqueçam, hoje a gente vai relembrar dos confrontos absurdos que essa galera teve enfrentando a concorrência nos brinquedos e também outros canais de televisão. Afinal, Jaspion, Changeman, Jiraiya, Flashman e todo o resto da galera de heróis vindos diretamente do Japão foram um verdadeiro fenômeno pop no Brasil dos anos 80, rendendo inclusive disputas acirradas pelo mercado com gigantes como a Estrela Brinquedos e a Rede Globo, líderes absolutas nos seus respectivos ramos há anos e anos, mas que tiveram que suar para manter a liderança no final dos anos 80. Então, se vocês querem saber um pouco mais sobre a história da nossa televisão brasileira e também sobre a nossa indústria de brinquedos, sejam bem-vindos a mais um Coleção em Ação Show. Taylor, Fábio, tu tá atrasado pra escola! Olha só, esses dias eu tava batendo um papo bem aleatório sobre coisas estranhas da televisão brasileira com meu amigo Matheus Mosman, do site dynablackWordpress.com, que tá aqui. Olha, o homem é praticamente uma enciclopédia viva sobre assuntos aleatórios da televisão de antigamente e começamos a relembrar alguns confrontos bem inusitados do passado. Como foi o caso dos Changemans contra o Gorilla Murphy. O Gorilla Murphy da Estrela, mesmo que 100% da humanidade ache isso impossível de ter acontecido. Já que de um lado do ringue, a gente tinha o Esquadrão Relâmpago Changeman, que, como todo mundo se lembra, junto com o fantástico Jaspion, iniciaram nas fitas VHS da Everest Video e também depois na TV Manchete a volta da febre dos seriados com atores japoneses aqui no Brasil, como já tinha acontecido anos antes com o Ultraman, o Ultra Seven, o Spectreman e o pai de todos, o National Kid. Okay. Já do outro lado do ringue, vestindo literalmente luvas e calção vermelho, ou mesmo roupas de xerife, uniforme da seleção e tudo mais que você quisesse, a gente tinha o famoso macaco Murphy da Estrela Brinquedos. Duas bananas split. Duas? Uma pra mim, outra pra ele. Murphy, o conquistador de corações, só podia ser da Estrela. Então, como é que será que aconteceu essa batalha mais do que inusitada? Bom, ela foi travada no campo da preferência da criançada pelo brinquedo mais vendido de 1988. E segundo o jornal O Globo, que foi publicado no dia 22 de dezembro de 1988, a briga para assumir o topo das vendas de brinquedo naquele ano estava bem acirrada entre a Estrela Brinquedos e as suas coleções de Murphys roncadores e a Everest Brinquedo e os seus Change Kits. Change Dragon! Change Dragon! E ainda segundo essa matéria de jornal, devido ao sucesso mais do que estrondoso dos Changeman e do Jaspion, a Everest, numa parceria com a rede de lojas Mesbla, lançou 37 quinquilharias diferentes com os heróis do Japão, e de todos esses itens, o que mais vendia, mais disparado mesmo, era o kit dos Changeman, que sabe-se lá por quê, mesclava as máscaras dos heróis coloridos com a espada e o escudo do poderoso Change Robô. Land Change 3, avante! Conversão terrestre, preparado! Já a Estrela Brinquedos tinha como seu maior trunfo a coleção de brinquedos do Macaco Murphy, que tinha sido lançada naquele ano, e entre o Dia das Crianças e o Natal de 1988, simplesmente disparou nas vendas, apesar do Macaco Murphy ser alguns mil cruzeiros mais caro do que o Change Kit. Então, aparentemente, a Estrela Brinquedos acabou ganhando essa batalha pelas vendas por um motivo bem inusitado. Simplesmente a Everest Brinquedos não conseguiu chegar nem perto de fabricar e colocar no mercado toda a demanda que tinha para os produtos dos Changeman, e muita gente, mesmo querendo, acabou ficando sem, olha só. Já a Estrela Brinquedos era toda poderosa da indústria nacional já naquela época e não teve esse tipo de problema para suprir a quantidade de Murphys que a criançada tanto queria. Pra gente uma nova invenção. Todos sem medo
que vocês acharam dessa batalha mais do que maluca? Só faltou aparecer o Gyodai para transformar o Murphy num gorila gigante estilo King Kong pra sentar a porrada nos Changemans, diz aí. Eu vou deixar uma dica aqui, ó. Se vocês não conhecem o resto da história do Murphy, é só dar uma conferida no vídeo que a gente lançou recentemente aqui no canal sobre alguns brinquedos de antigamente, que tá legal demais e a história desse macacão é muito engraçada. Já a galera dos seriados japoneses dos anos 80, também conhecidos como Tokusatsu, esses continuaram brigando década fora. Então, quando chegou 1989, foi a vez do fantástico Jaspion e o Super Sentai Changeman enfrentarem ninguém menos que o ator Edson Celulari, um dos maiores galãs brasileiros dos anos 80 e também a inesquecível dupla de aventureiros Jubilula, vividos respectivamente pelos atores Cadu Moliterno e André Di Biase. Aí, rapaziada, dessa vocês não escapam. Chegou a coleção USK do Ju e do Lula! E ela vem com a nossa marca registrada. E você descola, é super adesivo. E você ganha esse saquinho porta-tudo pra usar como quiser, sacou? Não tem nada igual ao Stop de Lula, porque não tem ninguém igual a você. Bom, na verdade, essa briga mesmo rolou foi entre a Rede Globo e a Rede Manchete, já que a emissora do senhor Adolfo Bloch estava começando a incomodar de verdade a emissora global cada vez que os heróis japoneses passavam. Tudo porque, cada vez que essa galera ia pra televisão, os índices de audiência da Manchete disparavam. Bom, o caso é que em 1989, a Rede Globo estava num excelente ano para suas telenovelas, principalmente com a inesquecível novela das 7, Que Rei Sou Eu. Quem lembra dessa? E se não for assim, que rei sou eu? Bom, eu acredito que todo mundo que viveu aquela época se lembra muito bem das histórias do Reino de Avilan e a eterna luta do mocinho Jean-Pierre, vivido pelo ator Edson Celulari, e a mocinha Aline, que foi vivida pela atriz Julia Gunn, contra as malvadezas da rainha Valentine de Avilan, vivida pela atriz Teresa Raquel, e os seus asseclas do mal, numa sátira mais do que válida para a política brasileira da época e a relação dela com o povo. Tá, e tá certo que se a gente entrar numa viagem muito louca, a gente até consegue traçar um paralelo entre o bom humor e o heroísmo do mocinho Jean-Pierre com o bom humor e o heroísmo do fantástico Jaspion, diz aí. Ou então dá pra gente comparar as malvadezas do terrível mestre Ravengar, vivido pelo ator Antônio Abujanra, com as feitiçarias da bruxa Kyusa. Ou ainda comparar a coroa e o governo de Avilan com o eterno Império Gosma do vilão Bazu. Viajamos agora. Que viagem é essa, véi? Bom, o caso aqui é que a novela Que Rei Sou Eu foi exibida pela Rede Globo entre fevereiro e setembro de 1989, no horário das 7. E nessa mesma época, os heróis japoneses incomodavam em vários horários da Rede Manchete. Inclusive já com o reforço de outra galera, como o Comando Estelar Flashman, o incrível ninja Jiraiya e o furioso Lion Man. E segundo o jornal Folha de São Paulo, de 22 de outubro de 1989, o Clube da Criança da Manchete, que nessa época era comandado pela Angélica, estava em alta. Tudo porque o Clube da Criança em 1989 tinha média no Ibope entre 6 e 10 pontos, mas quando chegava a vez da exibição dos heróis japoneses, o Ibope saltava para uma média de 16 a 18 pontos, o que era um absurdo na época. Só tá faltando você. E claro, isso começou a ser uma pulga atrás da orelha da Rede Globo, principalmente nos finais de tarde, quando a emissora não estava conseguindo emplacar nada e os heróis japoneses estavam tendo uma certa parcela de culpa nisso. Bom, primeiro foi em junho de 1989, com uma tentativa, olha, bem ousada, trazendo a dupla Jubilula da recém-extinta série Armação Ilimitada para um novo formato de programa nos finais de tarde.
Só que infelizmente esse formato de programa não agradou nem um pouco, principalmente os fãs da Armação Ilimitada, e o programa saiu do ar com menos de 2 meses de exibição. E como o negócio aqui era retroceder nunca, render-se jamais, já na sequência a Globo colocou no horário, sem saber o que fazer para preencher os finais de tarde, a clássica Sessão Comédia, um programa que naquela época já era uma sessão bem tradicional em outros horários e dias da Globo. E quando foi colocado nesse horário dos finais de tarde, o programa exibia séries norte-americanas no estilo sitcom, como a Super Vic, essa todo mundo lembra, tinha o Poderoso Benson, o Primo Cruzado, que era muito legal, a dublagem no estilo mineirês, Caras e Caretas e também as Super Gatas. Só que por incrível que pareça, esse programa exibindo as sitcoms não foi páreo para Changeman Jaspel e principalmente para a fofura da Angélica, e a emissora Globo começou a perder Ibope novamente. Foi aí que algum gênio resolveu reexibir a novela Que Rei Sou Eu, mesmo que fizesse apenas um mês da exibição do último capítulo das Aventuras em Ávila. Mas esse mesmo gênio deve ter pensado, bom, Que Rei Sou Eu foi um dos maiores sucessos recentes da Globo, vejamos o que mais teve, vendeu uma Babilônia com as músicas lançadas em LP, todo mundo gostou e teve até um álbum de figurinhas, né, obviamente com o lançamento da editora Globo e que, vejam só, também foi um sucesso de vendas, então eu acho que vai dar certo. E o pensamento era bom, afinal de contas a novela Que Rei Sou Eu tinha agradado demais todo o público que assistia a Globo, principalmente a criançada e o público adolescente, então reprisar era garantia de sucesso, não é verdade? E para isso os caras foram lá e colocaram Que Rei Sou Eu dentro da Sessão Aventura, já que essa era outra sessão bem tradicional da Globo e nessa época estava exibindo séries norte-americanas de menor sucesso como Delegacia de Polícia e Contrato de Risco. O problema é que essa ideia não agradou nem um pouco o público que tinha acabado de assistir Que Rei Sou Eu e a novela tinha tido 185 episódios e a Globo tinha pensado em encurtar para 90. Só que com o fiasco do Ibope, terminou exatamente com 50 episódios ainda no final de 1989. E aí, como algo tinha que ser feito, janeiro estava chegando, no lugar da novela entraram desenhos animados, como foi o caso de Cops, esse eu acho que todo mundo lembra, e Robotech, aquele anime American Anime. Janeiro na Globo. 2 super esquadrões agitam a Sessão Aventura. Robotech, um comando especial para enfrentar a ameaça dos extraterrestres. Cops, os heróis do futuro, uma equipe policial combatendo o crime no século XXI. Episódios inéditos. Cops e Robotech na Sessão Aventura, a partir de segunda, dia 1º. A Globo 90 é nota 100. E obviamente vamos deixar uma coisa bem clara, nessa época a Globo estava sempre 100% na frente do Ibope, muito dificilmente ela perdia para alguma outra emissora, mas o fato de que sempre que os heróis japoneses pintavam na TV a manchete subia no Ibope e a Globo diminuía um pouco, com certeza isso começou a incomodar. E foi essa mesma insistência de subir o Ibope que levou a Globo a finalmente dar o braço a torcer para a série Tokusatsu em janeiro de 1990, quando a emissora carioca trouxe para a mesma Sessão Aventura as aventuras da dupla de heróis Bycrossers, os Irmãos da Justiça, que literalmente saltavam no guarda-roupas de casa para se transformar em roupas muito bregas e cair na porrada com monstros desengonçados da organização do mal Dexter. Janeiro na Globo. 2 super motoqueiros entram em ação. Bycrossers. Ken e Jin, 2 irmãos escolhidos por seres extraterrestres para defender o planeta Terra. Bycrossers na Sessão Aventura. Estreia hoje, 5h15 da tarde. Já em 1991, a Rede Globo ainda trouxe para a Sessão Aventura o primeiro dos Metal Heroes, o policial Gavan, que sabe-se lá por que foi rebatizado pela Globo como Space Cop. Depois do sucesso de Bycrossers, um novo herói vai agitar ainda mais a Sessão Aventura. Space Cop, o policial do espaço, lutando contra perigosos extraterrestres.
Space Cop e Bycrossers na Sessão Aventura, a partir de segunda, dia 4. Além disso, a Globo, tendo certeza absoluta que ia ter o mesmo sucesso ou um sucesso maior do que a Manchete dentro do campo dela, também trouxe para a programação o policial do espaço Scheider. Só que nesse caso, o Jaspion Azul, como a galera do meu colégio chamava, foi direto no show da Xuxa, estreou lá, sendo acompanhado depois pelo Gavan, já que o Herói Prateado ficou muito pouco tempo na Sessão Aventura. Rede Globo apresenta Scheider. Enfim, como foi dito, a Globo não chegou realmente a perder no Ibope para a Manchete nesse campo aí dos heróis japoneses, mas que incomodou, tanto que fez a emissora global se mexer e trazer mais tokusatsu pra gente. E no fim, quem ganhou fomos nós, o público brasileiro da época, presenteados com uma nova era de ouro dos heróis japoneses de carne e osso, seja na televisão ou mesmo nos brinquedos que a gente sonhava em ganhar nos aniversários e também nos natais daquela época, diz aí. Então vamos fazer o seguinte, vamos entrar nessa brincadeira, eu quero que vocês comentem se vocês preferiam o Macaco Murphy ou os Change Kids, ou mesmo se vocês preferiam a novela Que Rei Sou Eu e a dupla Juba e Lula, ou se não trocavam os heróis japoneses por nada. Comenta aí. Bom, meus amigos, por enquanto era isso. Eu espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo. Se gostaram, já sabe, deixa aquele like felpudo e bora compartilhar. E se você tá chegando agora aqui no canal, não vai se arrepender se inscrever aqui e badalar o sininho. Por enquanto, eu vou deixando meu abraço, dizendo que a gente se vê no próximo vídeo e valeu! E agora o meu agradecimento todo especial para os assinantes Felpudo Gold do grupo de membros do canal. Tá esperando o que para ser membro Felpudo Gold ou Felpudo Silver você também? Pode ter certeza, vai ajudar demais a nostalgia do canal.